Eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. Eleições americanas agora aqui nos bastidores do poder, porque Lana, Cláudio, a expectativa é gigantesca, né? Hoje os candidatos Joe Biden e Donald Trump seguem circulando aí pelo país para tentar convencer ali aqueles últimos eleitores, até porque, ao que tudo indica, nessas eleições, mais do que nunca lá nos Estados Unidos, cada voto pode ser vital nessa corrida, né? Porque durante muito tempo a gente teve prognósticos aí de pesquisas com Biden com larga vantagem. Depois, nos últimos dias, as pesquisas indicaram um recuo dessa distância entre o democrata e o republicano. Alguns outros levantamentos já falam em vitória do Trump por margem bem estreita. Então, cada um que for lá botar o voto nas urnas vai fazer a diferença nesse ano. Exatamente. Acho que a palavra de ordem hoje é indefinição, no caso das eleições americanas. Primeiro, por três questões muito importantes. O resultado não é rápido que nem no Brasil. As urnas vão ser abertas e os votos que chegaram pelo correio vão demorar alguns dias para ser computados. Isso também é, inclusive, ponto polêmico da apuração. Né? E são muitos, né? A gente deu a notícia de que 100 milhões de votos foram antecipados, também índice recorde. Desses 100 milhões, 62 milhões de votos foram feitos pelo correio. E aí, quanto tempo isso vai demorar para ser computado, ninguém sabe dizer com clareza, porque cada estado, cada um dos 50 estados americanos, tem regras diferentes para esses prazos de apuração, de abertura das urnas, de recebimento dos votos pelo correio. E se os correios de lá forem como os daqui, vai demorar a chegar. E aí é mais complicado ainda. E só mais 2 pimentas aqui para o nosso tempero. Uma, quem estava à frente das pesquisas nas eleições passadas não foi quem ganhou. 2, os votos que foram dados pela população no ano passado não elegeram o vencedor. Então é assim, como os votos são dados dentro dos estados e distribuídos, quem consegue a maioria tem aquele grupo de delegados por estado, que é um número fixo, os outros votos praticamente deixam de existir. Então, mesmo que seja uma distância muito pequenininha, quem tem a maioria dos votos tem um número de delegados e nem sempre o voto do eleitor é o que realmente pesa na conta final. Você precisa ter 270 delegados. Gente, é confuso pra caramba, mas eu juro que você vai entender. E é importantíssimo acompanhar, né? O colégio eleitoral tem 535 membros, 38, eu acho que é isso. 538. 538 membros. E cada estado tem um determinado número fixo de delegados. Né? A Califórnia, por exemplo, que tradicionalmente vota nos candidatos democratas, tem 70 votos nesses 538. Então, assim, os democratas sempre saem muito fortes de certos estados porque levam todos os votos dos delegados. E é isso. Afinal, a eleição não é exatamente para presidente, a eleição é para os delegados, né? O número maior de delegados é que garante a vitória do candidato a presidente. Foi por isso que já aconteceu isso, né, na vez passada, quando o número maior de votos, o candidato vencedor no voto popular não foi aquele que levou no colégio eleitoral. Mas assim, tem diversos sinais assim, né, que mostram uma mudança de atitude, ou uma mudança de comportamento do eleitor, ou pelo menos uma mudança de comportamento de muita gente, inclusive da imprensa americana. Porque há um mês atrás davam como certa, líquida e certa, a vitória do Joe Biden. Agora todo mundo está falando que a eleição está indefinida, né? Tem um instituto de pesquisa independente nos Estados Unidos, cujo nome é um nome espanhol. Tem muita gente que tenta pronunciar esse nome como se fosse inglês, né? Mas é Trafalgar, é uma península lá espanhola, né? Que inclusive houve uma batalha importante que a história registra naquela região. Então, esse instituto de pesquisa, que em 2016 foi o único que disse que o Trump venceria, e venceu, né, está dizendo que o Trump vencerá de novo, contrariando a maioria, ou se não a totalidade dos demais institutos de pesquisa, que, como em 2016, davam a vitória do democrata.
Isso é uma coisa interessante, porque assim, vai ser interessante observar isso, né? Imagina se esse Instituto de Pesquisa acerta de novo, né? A consagração total, né? Também, se não acertar, ele já ganhou notoriedade só pelo fato de todo mundo falando nisso. Todo mundo, nós aqui, porque lá mesmo, qualquer coisa que contraria os interesses do Biden ou da candidatura democrata é simplesmente censurado na imprensa. É impressionante. A pátria da liberdade, né, dos valores tão fundamentais da liberdade, inclusive da liberdade de expressão, nos Estados Unidos isso foi severamente atingido agora durante a campanha presidencial norte-americana. Qualquer notícia que pudesse contrariar os interesses do candidato democrata simplesmente era censurada. As redes sociais excluíam, né, como é que chama isso? Simplesmente deletavam a conta de quem pudesse reproduzir notícias contra o Joe Biden. Isso inclusive o nosso o Verdivaldo, o Greenwald, né, aquele jornalista do Intercept, ele deixou o Intercept, se demitiu, exatamente porque ele escreveu um artigo sobre denúncias envolvendo o filho e o próprio Joe Biden em maracutaias no exterior, etc. E ele foi vítima dessa censura, né? Uhum. Então, assim, essa campanha é uma campanha completamente diferente, né? Uma campanha e é diferente, inclusive, no volume de pessoas que envolve, né? O número de eleitores, de votantes, vai ser recorde, pois né, Cris? Ô, Cláudio, vamos, inclusive, até o estado onde certamente será um dos pesos da balança aí que vão pender para um lado ou para o outro, que é a Flórida. Lá está a correspondente do Grupo Bandeirantes, Eleonora Pascoal, conosco aqui ao vivo nos Bastidores do Poder, em áudio e vídeo. Eleonora, seja bem-vinda. Como que está o clima aí nessas últimas horas que faltam para fechar as urnas dos Estados Unidos, hein? Olá, boa tarde a todos. Olha, aqui na Flórida está tudo muito tranquilo, porém, algumas lojas, algumas livrarias já começaram a colocar tapumes, principalmente nas vitrines de vidro. Isso porque está correndo aqui no estado um áudio em espanhol, onde a pessoa que não se identifica está dizendo que vai ter quebra-quebra, que vai ter confusão e que as pessoas devem se preparar da mesma forma que elas se preparam para um furacão, para a chegada de um furacão. Então está tendo uma pequena corrida aí para o supermercado, para comprar água, para comprar comida, e agora eles começaram a colocar tapumes nas vitrines, enfim, para tentar proteger as lojas. Mas aqui em Orlando, normalmente, não acontece nada, não acontece grandes atos de vandalismo, a não ser bem no centro da cidade, que há alguma passeata, e aí sim pode haver algum confronto com a polícia. As notícias que nós temos de Miami é que lá a votação também está tranquila, está normal, longas filas, o que aqui em Orlando não acontece. Vocês podem ver, eu estou aqui num ponto de votação e está tudo muito tranquilo, praticamente não tem eleitor esperando, não tem fila, não tem nada. O que a gente tem é um vendaval muito grande. Como você disse, a Flórida é o que a gente chama de swing state, ou seja, um estado pêndulo. Uma hora vota para democrata, outra hora vota para republicano, e acompanhando a Flórida nós temos outros 12 estados, que são Carolina do Norte, Pensilvânia, New Hampshire, Michigan, Ohio, Iowa, Minnesota, Nevada e Arizona. E eu chamo a atenção porque em New Hampshire, que fica bem no norte dos Estados Unidos, duas pequenas comunidades que têm 26 votantes votaram quando o relógio deu meia-noite deste dia 3. Lá, nessa pequena comunidade de 26 pessoas, Donald Trump teve 16 votos e Joe Biden teve 10 votos. Foi a primeira comunidade que terminou a sua votação, que também teve a sua apuração. Agora, aqui na Flórida, nós estamos prevendo que logo as primeiras horas depois de encerrada a votação, que termina às 7 horas horário local, 9 horas aí no Brasil, nós já comecemos a ter
algumas totalizações das urnas. Isto porque muita gente já votou pelo correio, muita gente aproveitou para fazer a votação antecipada e estes votos já estão sendo contados há vários dias. Mas essa publicação de resultados só vai acontecer depois que as urnas aqui no estado estiverem fechadas. E essa é uma eleição que eu vou falar para vocês, vai dar muito pano para a manga. Estão falando que é uma eleição histórica, ela vai ficar realmente na história, não só na história do país, mas na história do mundo e na história de muita gente que está participando, que está votando pela primeira vez. E, aliás, por falar em votar pela primeira vez, a comunidade hispânica, que fica mais para o sul da Flórida, ela está sendo atacada, entre aspas, pelos dois candidatos. Isso porque eles têm mais de 3 milhões de pessoas nessa comunidade, 1/4 dessas pessoas são eleitores em potencial e muitos deles estão votando pela primeira vez. Então, são eleitores que ainda não se filiaram nem ao Partido Democrata, nem ao Partido Republicano. Então, são eleitores que estão ali e eles estão sendo disputados por democratas e republicanos ali em cima, como a gente diria, pau a pau. Por causa disso, Barack Obama esteve ontem em Miami, hoje aqui em Orlando, tentando dizer para essa comunidade que Joe Biden não é socialista, que Joe Biden vai cuidar de todos de maneira igual. É com vocês aí no estúdio. Eleonora, muito boa tarde. Podemos falar com ela? Pode, vai lá, Cláudio. Pode, estou ouvindo. Como vai, Cláudio Humberto? Tudo bem com você? Como vai, Cláudio Humberto? Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber de você, como cidadã residente na Flórida, enfim, nas conversas que você tem com os vizinhos, enfim, na sua convivência aí no dia a dia, qual o seu sentimento? O que é que você acha que vai dar na Flórida? Olha, difícil. Está tão empatado, está muito difícil, está tão empatado aqui, tão empatado, que qualquer coisa que eu diga, eu posso errar. Você sabe que hoje eu acordei 6 horas da manhã e já saí aí para os pontos de votação, já conversei com várias pessoas, americanos, hispanos, brasileiros, inclusive, perguntando quem vai ganhar, quem vai ganhar. E a resposta que eu mais ouvi é, não sei, não sabemos, mas a Flórida vai determinar quem vai ocupar a Casa Branca. Está tudo muito equilibrado. E uma coisa interessante, Cláudio Humberto, é que aqui eu converso com várias pessoas e tem muita gente que diz assim, olha, eu estou falando que eu vou votar no Biden, mas eu vou votar no Trump, mas você não fala nada para ninguém. E outros que dizem, olha, eu estou falando que eu vou votar no Trump, mas eu vou votar no Biden, mas você não fala nada para ninguém. Eleonora, como é que faz um negócio engraçado desse, né? Lana Canepa falando aqui engraçado. Contigo, Eleonora. Um prazer conversar contigo. Prazer é todo meu. E quando você acha que a gente vai poder dizer que a gente sabe quem é o novo presidente dos Estados Unidos? Quando? Bom, se a Flórida realmente for determinar quem será o próximo ocupante da Casa Branca, com certeza nós vamos saber de hoje para amanhã. Agora, no que diz respeito ao resto do país, com o Trump dizendo que não vai considerar os votos que foram entregues pelo correio, que tenham apuração depois do dia 3, enfim. E como vários estados podem apurar até vários dias mais para frente, o resultado dessa eleição vai demorar para sair. O que a gente sabe é que o mandato do Trump ele vai até o dia 20 de janeiro. Se até lá a gente não tiver uma resposta, não tiver uma solução para quem é que vai governar esse país, quem assume a presidência é Nancy Pelosi, que é democrata e é a presidente do Congresso. E ela fica lá até que novas eleições ou até que se determine quem será o presidente. Agora, essa eleição aqui nos Estados Unidos, olha, a gente acha que o processo eleitoral no Brasil é confuso e complicado, mas confuso e complicado é aqui. Por quê? Porque as pessoas votam, mas elas não elegem. Leva os votos dos delegados eleitorais quem tiver mais voto popular no estado. Por exemplo, aqui na Flórida são 29 delegados. Então, o candidato que conseguir mais votos aqui leva o voto dos 29 delegados, até ele somar 270.
mas pode ter empate. Se tiver empate, aí eles vão pedir recontagem. Se a diferença for pequena, eles vão pedir recontagem. Aí pode ir para o Congresso. E lá a gente vai ter mais republicanos. Só que depois em janeiro, novos congressistas vão ser eleitos. E aí eles podem ser mais democratas. Aí então eles vão querer um democrata. Como você pode ver, é tudo uma confusão muito grande. E junte-se a isso o fato de que em alguns estados você ainda pode pedir o seu voto de volta para mudar o candidato que você escolheu. Você acredita nisso? Nossa, aí complica mais ainda. Eleonora, muito obrigada. Valeu. Olha, as pesquisas estão dando, neste momento, 0,9% de Joe Biden à frente na Flórida. Mas olha, já é uma mudança. Eu me lembro de ter visto na revista Veja, há um mês atrás, uma matéria mostrando, uma pesquisa, mostrando 13% de vantagem do Joe Biden na Flórida. Já é uma mudança substantiva mesmo. Ô, Eleonora, O Joe Biden está conseguindo ir à frente. Por aí tem pesquisa de boca de urna, essas coisas também, ou não? Fica só com prognóstico? Olha, nem precisa ter pesquisa de boca de urna aqui, sabe por quê? Porque eles fazem tanta pesquisa. Uhum. E outra coisa, eles começam a votar tanto tempo antes que a pesquisa de boca de urna é uma coisa que praticamente não se torna eficaz. E tem mais um detalhe. Quando o votante vai para a urna, ele pode fotografar o voto dele e publicar. Então, uma coisa que aí no Brasil é totalmente proibido, não se permite de jeito nenhum, aqui não. Aqui ele vai, fotografa e publica. Uhum. Então, as pessoas vão fazendo essas pesquisas, vão fazendo essas estimativas de vitória com base em tudo isso. Que a gente pode até chamar de uma boca de urna, né? Informal, mas é. Sem dúvida. Vai ser um thriller de ação em tempo real e a Eleonora vai acompanhar passo a passo essa apuração aí nos Estados Unidos. Eleonora, valeu pela participação aqui nos bastidores. Bom trabalho para você por aí. A gente vai se falando ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Olha, sou eu quem agradeço e vamos estar a madrugada adentro. Aliás, os democratas dizem que vão acompanhar pela internet, politicamente correto, sem contato, com distância, etc, etc. E o Biden vai acompanhar lá na casa dele, em Wilmington. E os republicanos, além da festa que está sendo prevista lá em Washington, aqui em Orlando, eles têm tradição de acompanhar a apuração em um hotel na zona turística da cidade. E certamente nós vamos estar nesse hotel porque fomos convidados para ir para lá, já que os democratas vão acompanhar pela internet. Mas a gente vai ficar até de madrugada por aqui ligada e dando informação para todo mundo aí da Band. Estaremos juntos, Eleonora.